Empédocles, teoria dos quatro elementos. A partir de seus estudos, Empédocles se destacou na filosofia retórica e oratória, com diversas ideias ecléticas sobre o mundo e a realidade. Seus pensamentos influenciaram importantes filósofos gregos como Aristóteles e Platão. Ainda que não tenha feito parte de nenhuma escola filosófica, Empédocles se aproximou da escola jônica, a primeira escola filosófica grega. No entanto, ele difere dos primeiros filósofos, os quais tentavam compreender a natureza, elegendo somente um elemento primordial. Ou seja, para Empédocles, a origem do universo somente poderia ser explicada pela união de vários elementos. Assim, segundo ele, os elementos primordiais e indestrutíveis que geram todas as coisas são o fogo, a água, o ar e a terra. Na teoria do filósofo, cunhada de teoria dos quatro elementos, esses elementos seriam misturados de acordo com dois princípios universais opostos: o amor, que leva à harmonização, e o ódio, associado com a separação. Assim, o amor seria responsável pela força de atração, enquanto o ódio pela força de repulsão. Essas duas forças cíclicas, antagônicas e cósmicas geradas pelos dois princípios revelariam toda a realidade e as coisas existentes no mundo. Aristóteles foi um filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Seus escritos abrangem diversos assuntos, como a física e a metafísica, entre vários outros. Sua obra Meteorologia sintetiza suas ideias sobre a matéria e a química, usando as quatro qualidades da matéria e os quatro elementos. Ele desenvolveu explicações lógicas para explicar várias de suas observações da natureza. Para Aristóteles, a matéria seria formada não a partir de um único, mas por quatro elementos: terra, água, ar e fogo. Mas existiria assim um substrato único para toda a matéria, mas que seria impossível de isolar. Serviria apenas como um suporte que transmite quatro qualidades primárias: quente, frio, seco e úmido. Aristóteles também foi um dos grandes filósofos que ajudaram a desenvolver e defender a teoria do universo geocêntrico, ou seja, a teoria do universo geocêntrico ou geocentrismo é o modelo cosmológico mais antigo. Na antiguidade era raro quem discordasse dessa visão, e entre os filósofos que defendiam essa teoria, o mais conhecido era Aristóteles. Na sua, na, Na obra de Almagesto, deu a forma final a essa teoria, que se baseia na hipótese de que o planeta Terra estaria fixo no centro do universo, com os corpos celestes, inclusive o Sol, girando ao seu redor. Cláudio Ptolomeu e o geocentrismo. Os estudos sobre a ordenação do sistema solar proporcionaram muitos anos de observações, de estudos e debates. Mas antes do sistema solar, alguns estudiosos defendiam outras teorias sobre o universo. Entre as teorias mais conhecidas, temos a do geocentrismo e do heliocentrismo. Na Grécia, Aristóteles defendia a ideia de que o universo seria um enorme círculo, círculo finito e que a Terra estaria no centro desse círculo. O geocentrismo é uma teoria que se refere ao sistema cosmológico. Segundo esta teoria, a Terra seria o centro do universo. Essa teoria foi criada por Cláudio Ptolomeu e foi aceita e defendida por aproximadamente 1400 anos. A Igreja Católica também defendia essa teoria. O sistema geocêntrico, também conhecido como sistema ptolomaico, foi defendido pelos estudiosos durante toda a Idade Média. Heliocentrismo. Heliocentrismo é o nome do modelo estrutural cosmológico que coloca o Sol no centro do universo. A palavra vem da junção dos vocábulos gregos hélios, Sol, e kentron, centro. Opõe-se ao geocentrismo, que colocava a Terra no centro do universo. Também opõe-se ao teocentrismo, em que Deus é visto como centro do universo. Pela teoria do heliocentrismo, o Sol permanece estacionado no centro do universo, orbitado por planetas e demais corpos celestes. Embora tenha sido levantado por diversos pesquisadores,
Foi o polonês Nicolau Copérnico quem apresentou em 1530 o modelo matemático que mais se aproxima do heliocentrismo, após cerca de 30 anos de observações. Os principais conceitos de Copérnico apontavam a Terra girando em torno de si própria como um dos 6 planetas conhecidos orbitando o Sol. A ordem dos planetas era a seguinte: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Somente mais tarde foram descobertos Urano, Netuno e Plutão. O estudioso ainda determinou as distâncias dos planetas ao Sol. Copérnico também deduziu que a velocidade orbital dos planetas é proporcionalmente à distância do Sol. Os estudos de Copérnico foram considerados uma subversão e refutados pela Igreja Católica, que colocaram sua obra na lista dos livros proibidos pela Santa Inquisição. Mais tarde, Giordano Bruno reforça a tese de Copérnico de que a Terra não é o centro do universo, que tem movimentos próprios, e acrescenta a ideia de que o universo não é finito, mas infinito. As teorias de Bruno não foram bem recebidas pela Igreja Católica, que por meio da Santa Inquisição o condenou à morte na fogueira. Tycho Brahe foi um astrônomo observacional da era que precedeu a invenção do telescópio, e suas observações da posição das estrelas e dos planetas alcançaram uma precisão sem paralelo para a época. Após sua morte, os seus registros dos movimentos de Marte permitiram a Johannes Kepler a descobrir as leis dos movimentos dos planetas que deram suporte à teoria heliocêntrica de Copérnico. Tycho não defendia o sistema de Copérnico, mas propôs um sistema próprio em que os planetas giram em volta do Sol e este orbitava em torno da Terra. Isaac Newton foi o estudioso mais conhecido como físico e matemático. Sua obra principal, considerada uma das mais influentes na história da ciência, publicada em 1687, esta obra descreve a lei da gravitação universal e as 3 leis de Newton. Ao estudar o movimento da Lua, Newton concluiu que a força que faz com que ela esteja constantemente em órbita é do mesmo tipo que a força que a Terra exerce sobre um corpo em suas proximidades. A partir daí, a lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal de Newton diz que dois corpos atraem-se com força proporcional a duas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Depois disso, Newton criou as 3 leis de Newton, que são o princípio da inércia, ou primeira lei de Newton, a força, ou a segunda lei de Newton, e princípio da ação e reação, ou terceira lei de Newton. O princípio da inércia, ou primeira lei de Newton, diz que todo corpo permanece em seu estado de repouso ou movimento uniforme retilíneo, a menos que seja obrigado a mudar de seu estado por forças impressas nele. A segunda, a força, ou a segunda lei de Newton, diz que a mudança do movimento é proporcional à força matriz impressa e se faz segundo a linha reta pela qual se imprime essa força. E a terceira, o princípio da ação e reação, ou terceira lei de Newton. A uma ação sempre se opõe uma reação igual, ou seja, as ações de um corpo sobre outro são sempre iguais e se dirigem a partes contrárias. Galileu Galilei. Durante muito tempo, as pessoas debateram sobre os movimentos celestes e sobre o mais primordial: é o Sol que gira ao redor da Terra ou a Terra que gira ao redor do Sol? Essa pergunta, que hoje em dia, por conta da ciência avançada, parece ser muito boba, já foi motivo de grandes brigas, condenações e ameaças de morte na fogueira. O heliocentrismo diz que a Terra gira ao redor do Sol com certa frequência e velocidade. Por conta desse movimento, temos, por exemplo, as estações do ano e o dia e a noite. O heliocentrismo é o oposto do geocentrismo, que dizia que o Sol girava ao redor da Terra.
Historicamente, os historiadores e astrônomos costumam datar o século XVI como o início dos estudos sobre o heliocentrismo, mas desde muito tempo o assunto já estava em debate.